Oi, oi pessoal, tudo bem? Dá uma olhada nesse empadão de pau frango com palmito que eu vou te ensinar a fazer hoje, com uma cobertura de requeijão. Então, vem comigo. Aqui, pessoal, eu pesei tudo junto porque eu não tava afim de sujar vários potinhos, né? Ainda mais com uma quantidade tão pequena. Eu vou fazer aqui uma torta de um empadão de 1,5 kg e... E aí eu quis pesar já tudo junto assim, para não... Quanto menos louça a gente sujar pra gente lavar depois é melhor. Pessoal, eu não vou utilizar luva para fazer a massa, estou fazendo massa para minha família, para nós aqui em casa. Então, não há necessidade de luva. Claro que se você for fazer para fora, para vender, né, para outras pessoas comerem, usa luva, né? Então, vamos lá. Essa é uma receita, pessoal, que você pode utilizar nata ou, fugiu o nome, ou maionese para fazer a massa também, dá um saborzinho sensacional. Então, a gente vai precisar de 170 gramas de margarina, 30 gramas de nata ou maionese. A gente vai usar 5 gramas de fermento, uma pitadinha de fermento químico de bolo, sabe? Uma pitadinha de sal e uma pitadinha de orégano também que dá um saborzinho. Trigo, como eu sempre faço ela no olho, né? Não tem uma pesagem. Eu pesei aqui pra gente ter uma média. Pesei meio quilo de trigo e vou colocando até dar o ponto. Depois eu vejo certinho para vocês quanto que foi de trigo, tá? Essa é uma massa que você não pode ficar misturando muito, ficar sovando, sovando. Então, vai colocar o trigo, mistura. Se precisa, já coloca mais trigo, tá? Então, uma dica: não fica sovando essa massa muito. Vai misturando assim, como se estivesse fazendo uma farofa. Se estiver meio desfocado, pessoal, meio fora do meio do vídeo, vocês me perdoem que eu tô gravando sozinho. E aí eu não consigo ver certinho se ela tá bem centralizada a massa. Pronto, pessoal, aqui a massa já tá pronta, ó. Chega de trigo. Não gruda na mão. Estão vendo? Aqui é porque a mão tá suja, né? Suja é da massa, digamos assim, ó. Mas é uma massa que ela não gruda. Então aqui a nossa massa já tá pronta. Agora a gente vai preparar o recheio. Então vamos lá. Antes de preparar o recheio, pessoal, eu já vou colocar a massa na forma e, e aí a gente prepara o recheio já em seguida, tá bom? Fabiano, quanto de massa que a gente utiliza para essa forma? Vou dar uma olhadinha também para deixar tudo certinho para vocês. Vou espalhar a massa e aí a gente já também tem uma base de quanto que vai de massa. Como eu falei, é uma receita que eu faço, então geralmente é no olho, mas eu quero passar aqui para vocês basicamente a pesagem média de cada produto, para vocês também ficarem mais seguros, né, do que estão fazendo. Então, essa aqui, pessoal, é uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Se eu não me engano, ela deve ter uns 5 de altura, talvez. Vamos ver. 4,5 de altura. E aí a gente não tem segredo também para espalhar massa, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu sempre gosto de começar colocando as massas aqui no fundo e vou espalhando ela. Tem gente que gosta de abrir a massa num papel, né? Num plástico, com um rolo, depois vem e joga por cima. É uma ideia interessante também. Eu já tenho o hábito só de espalhar ela assim, como eu estou fazendo e ensinando para vocês. Coloquei no fundo, não sei se está bem centralizado. Daí as bordinhas aqui, pessoal, eu vou empurrando para ela já ir subindo também, tá? Viana, agora como é que você faz a lateral?
Na lateral, eu faço assim, ó. Deixa eu ver se ela tá bem centralizada aqui a forma. Foi. Aqui. Na lateral eu faço assim, pessoal. Faço uma cobrinha. E aí, eu vou vindo pela lateral e vou colocando assim, ó. Daí, pessoal, para deixar a bordinha, vocês estão vendo como ela tá, né, ó. Para eu deixar essa bordinha aqui bem lisinha, bem retinha, o que que eu faço? Essa também, talvez alguém já conhece, talvez muitas pessoas não conheçam. Só vou colocar mais um pouquinho no fundo aqui, que tá meio pouco. Com o auxílio, gente, de uma faca, você vem fazendo assim na bordinha, ó. Se eu conseguir ver, ó. Estão vendo? Pronto. Aqui agora vocês vão conseguir também ter uma noção da onde tá mais grosso. Tá vendo que aqui tá um pouquinho mais grosso? Então eu venho, dou só mais uma niveladinha pra cima e volto com a faca de novo. Se precisar, mais um pouquinho de novo, acho que tá fora. E venho com a faca. Viu? Então, gente, a nossa massa já tá pronta, já tá certinho dentro da forma, ó. Então agora sim a gente vai pro recheio. Só mais uma coisinha, pessoal, antes da gente ir lá fazer o recheio, também a massa rendeu 400, em média 490 gramas de massa pronta. E para fazer essa forma aqui de 22 por 5 de altura, eu utilizei 330 gramas de massa. Foram exatamente 330 gramas de massa, tá? Então sobrou massa um pouco, que você pode deixar na geladeira, utilizar para outra torta ou fazer empadinha, tá bom? É uma massa que ela dura um tempo na geladeira, então não tem problema de sobrar. Agora sim, vamos lá fazer o recheio. Para o meu recheio, pessoal, é frango com palmito, né? Como eu tinha comentado. Então, aqui eu estou utilizando 680 gramas de frango, 60 gramas de alho. Aqui eu botei, fugiu o nome, orégano, mas é uma pitadinha para dar um saborzinho, tá? Aqui daí eu estou usando também 100 gramas de extrato de tomate, 50 gramas de colorau, não sei se todo mundo conhece o colorau, um pauzinho também que ajuda a dar cor no recheio. Aqui também, fugiu aqui o negócio. 100 gramas de ketchup, 180 gramas de requeijão e 350 gramas de palmito. Então aqui, pessoal, eu vou começar aquecendo a panela e colocando uma pontinha de margarina. Margarina ou manteiga, tá? Vou colocar uma pontinha de margarina. E aí, para dourar, eu vou adicionar o alho. Aí agora, pessoal, eu entro com o colorau em pó para ele dar uma fritada junto com o alho. E aí eu misturo ele super bem. Vou entrar com um pouquinho de água. Aí, pessoal, vocês podem colocar um pouquinho de água até ele soltar mais do fundo da panela, tá? E aí vou continuar fritando ele mais um pouquinho. Vou entrar com o extrato de tomate e também, novamente, misturar e fritar essa misturinha. Ah, aqui eu coloquei um pouquinho de água também, para ele também soltar um pouco do fundo. Cozinhou um pouco, misturou um pouco, pessoal, entra com o palmito. Tem palmito que precisa cozinhar mais tempo para dar uma amolecida, tem palmito que é mais rápido, tá? Então, mexendo, vai conferindo ali a textura do palmito, se ele já chegou no pontinho mais macio.
Feito isso, eu entro com o ketchup e misturo novamente todo o nosso preparo. Misturou, cozinhou mais um pouco, eu entro com o frango. E aí, novamente, a gente vai misturar todo esse frango nesse molhinho ali, né? Misturou bem, pessoal. Entramos com o creme de leite. Com o requeijão, perdão. Entrou com o requeijão, mistura tudo novamente também. E aí, pessoal, aqui o nosso recheio ficou pronto, tá? Vocês podem adicionar um pouquinho mais de água para deixar ele um pouquinho mais cremoso. Pode colocar um pouquinho mais de requeijão, de creme de leite, para tudo para deixar ele mais cremosão, tá? Aí eu temperei ele com orégano, com sal, cominho. Aí você pode temperar com o tempero que você gostar. E o nosso recheio tá pronto. Super fácil e prático. Recheio pronto, é hora de nós preenchermos a nossa massa do empadão. Então, o que vai acontecer neste momento? Você pode ser com o recheio ainda quente, tá, pessoal? Não tem problema. Não precisa esperar esfriar o recheio, não. Encheu até a bordinha ali em cima, deixa um dedinho pra gente entrar com a cobertura, que é requeijão puro também. Gente, essa torta, ela fica sensacional, fica muito gostosa. É uma torta um pouquinho mais cara de se fazer porque é requeijão puro, mas olha, dá uma olhada como ela fica. E depois de assada, pessoal, ela fica assim, ó, deliciosa. Você pode assar em 180 e cuidando até a massa ficar douradinha. A massa ficou dourada? Tá pronto. Um beijo, até!